Boa tarde a todos e a todas. Vamos estudar hoje os cantos 9 e 10 do Purgatório de Dante, na tradução em prosa de Helder da Rocha. Canto 9. Primeiro sonho. Santa Luzia, Porta de São Pedro, os 7 P's, entrada no Purgatório. Resumo do Ziller. Sono e sonho de Dante. Durante o sonho, é transportado por Santa Lúcia à entrada do purgatório. O anjo está de guarda, interroga os poetas e lhes permite a livre entrada ao reino da purificação. Fecha aspas. Duas coisas importantes neste resumo. A primeira, em vários cantos da Divina Comédia, é a partir do sono que Dante se transporta de um círculo para outro, seja do purgatório, seja do paraíso, como se o sono e o sonho fossem um meio de transporte para Dante. A segunda questão é que o paraíso é chamado de reino da purificação, uma vez que todas as almas estão lá após cumprirem o período de penitência. Bem, tradução em prosa de Helder da Rocha. A lua nascia junto com Escorpião e iluminava a noite, que já estava perto de completar a sua terceira hora. Eu, tomado pelo cansaço, me deitei na grama, onde nós estávamos sentados, e adormeci. Pouco antes do amanhecer, quando nossa mente já está mais distante da carne, os sonhos são visões quase divinas. Naquela hora, sonhando, eu vi uma águia de penas de ouro sobrevoar o vale onde estávamos. Senti como se estivesse na montanha onde Ganimedes foi raptado para servir aos deuses. Eu observava a águia circulando o vale, quando, de repente, ela mergulhou como um raio. Ela chegou, me agarrou com suas garras e subiu me levando para muito alto. Subimos e atravessamos a esfera de fogo, onde ardemos, ela e eu. Tão real me pareceu o calor daquele incêndio imaginário que eu acordei. Há algumas imagens de artistas plásticos a respeito dessa passagem do canto 9. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Deixa apenas eu selecionar as imagens e fazer a publicação. Primeiro, uma imagem de Doré, Gustave Doré. Agora, uma outra imagem de Francesco Scaramuzza. E, por fim, uma terceira imagem. Eu não tenho muito bem. Retornando agora ao texto. Pouco antes do amanhecer, quando nossa mente já está mais distante da carne,
Os sonhos são visões quase divinas. Naquela hora, sonhando, eu vi uma águia de penas de ouro sobrevoar o vale onde estávamos. Senti-me como se estivesse na montanha onde Ganimedes foi raptado para servir aos deuses. Eu observava a águia circulando o vale, quando, de repente, ela mergulhou como um raio. Ela chegou, me agarrou com suas garras e subiu, me levando para muito alto. Subimos e atravessamos a esfera do fogo, onde ardemos ela e eu. Tão real me pareceu o calor daquele incêndio imaginário que acordei. Quando olhei em volta, estava confuso. Não sabia mais onde eu estava, nem de onde tinha saído. Eu estava aterrorizado. Não ouvi, não via ninguém. Pensei estar só, mas logo encontrei ao meu lado, sozinho e em silêncio, o meu conforto. Já era dia, há pelo menos 2 horas, e na minha frente só se via o mar e mais nada. Lembrando que o purgatório é um monte situado em uma ilha, logo com visão para o mar. Não temas, disse o meu senhor, que nós estamos no caminho certo. Chegamos, enfim, ao purgatório. Está vendo esta beirada que percorre todo o monte? Ali, no final, está o portão por onde devemos entrar. Antes do amanhecer, enquanto dormias, veio até nós uma mulher que disse: eu sou Luzia. Deixe-me levar este que dorme para ajudá-lo em sua via. Sordelo e os outros ficaram. Ela te pegou nos braços e o trouxe até aqui, e eu segui logo atrás. Antes de ir, ela me mostrou a entrada, e quando ela partiu, levou embora o teu sono. Santa Luzia, ou Santa Lúcia, ela é padroeira das pessoas que sofrem com doenças da visão. Ela teria, inclusive, curado um problema, né, de Dante nos olhos. Agora, aqui também há um simbolismo. Tanto na literatura ocidental quanto na oriental, a cegueira não é apenas a incapacidade de ver as coisas físicas, materiais. Ela também é a cegueira espiritual. E essa intervenção, né, de Santa Lúcia pode ser interpretada como sendo a abertura da visão espiritual de Dante. Prosseguindo. Como alguém que em dúvida se tranquiliza quando a verdade lhe é revelada, assim ocorreu comigo. Quando o mestre me viu sereno, ele se levantou e saiu caminhando pela beira. Eu me levantei também e o segui. Chegamos até o local que eu antes pensara ser uma rachadura na pedra. Lá, depois de 3 degraus de cores diversas, havia uma porta. Um minutinho só. Havia uma porta. No mais alto degrau, não conseguia mirá-lo, pois o clarão que emanava do seu rosto me ofuscava. Brilhava tanto quanto o sol, que refletia na espada nua, firme na sua mão. Portanto, é um anjo. Lembrando que no catolicismo,
os anjos cumprem basicamente 3 funções: a de mensageiro, a de guardião e a de soldado. Dizei, dai mesmo de onde estais. O que quereis? Ordenou o anjo. Onde está a vossa escolta? Cuidai para que não vos arrependeis de ter vindo aqui. Uma mulher do céu, respondeu o mestre, há pouco tempo atrás nos disse, lá está a porta, ide até ela. Que ela então continue a vos guiar, continuou o porteiro. Vinde então e subi nossos degraus. Fazendo um breve parênteses, como vocês se lembram, Dante fazia parte de uma seita herética chamada Fiéis do Amor, uma seita formada por vários poetas, com muita influência do trovadorismo provençal, inclusive a crença na idealização da mulher como intercessora entre o homem e a salvação divina. Assim que na comédia nós teremos não apenas Beatriz e a Virgem Maria, mas também Santa Lúcia e outras mulheres divinas que colaboram para a chegada de Dante ao paraíso. Nós obedecemos. O primeiro degrau era branco e de um mármore tão claro que nele me vi refletido. O segundo era mais escuro que pez. Pez é o piche, né? E era feito de pedra áspera, com várias rachaduras na superfície. O terceiro e último me pareceu ser de pórfiro flamejante, tão rubro quanto sangue vivo que jorra de uma veia. E era neste degrau que o anjo de Deus pousava seus pés e se sentava numa soleira que parecia uma pedra de diamante. O mestre me guiou pelos 3 degraus e disse, pede-lhe humildemente para girar a chave para ti. Devotadamente me ajoelhei diante do anjo, bati no peito 3 vezes e pedi misericórdia para que a porta ele abrisse para mim. Sem que eu sentisse nada, ele tomou a espada e desenhou sobre a minha testa 7 feridas em forma de P e disse, entrando aqui, não deixes de lavar estas feridas. Cada um desses P's corresponde a um pecado capital. E conforme Dante avança de um círculo para outro do purgatório, um desses P's é apagado. E somente quando todos os P's são apagados de sua testa, ele pode, então, ingressar no paraíso. Então, entrando aqui, não deixeis de lavar estas feridas. Depois buscou, dentro de sua roupa, cor de terra, 2 chaves. Uma era de prata e a outra de ouro. Primeiro, ele girou a chave branca e depois a amarela, e então a trava da porta foi aberta. Quando qualquer uma dessas 2 chaves falha, a entrada no purgatório permanece fechada. Uma é mais preciosa, mas a outra requer arte e engenho para que destrave. Eu guardo estas chaves que pertencem a Pedro, diz o anjo. Ele me ensinou que, para aqueles que se postarem diante dos meus pés, é melhor errar em abri-la
do que mantê-la fechada. Depois, abrindo finalmente a porta sagrada, ordenou: entrai, mas lembrai-vos que, para cá, retorna aquele que olha para trás. O que lembra um pouquinho o episódio da mulher de Ló, né, no Velho Testamento, que olha para trás e vira uma estátua de sal. E também a lenda de Orfeu e Eurídice. Orfeu vai buscar a sua amada no Hades, ele consegue a libertação dela, mas alguém lhe diz: não olhe para trás enquanto não tiveres saído do inferno. Orfeu não resiste à tentação e olha para trás. E Eurídice se desfaz na forma de um fantasma e volta para onde ela estava. Bem, e ouvi ranger os pinos das dobradiças daquele portão. O doce som do metal se misturou a um coro que ocupou meus ouvidos logo que entrei. A vós louvamos, ó Senhor, pareciam cantar, acompanhados pela suave melodia dos metais. Lembrando que em cada círculo do purgatório há um verso dos salmos bíblicos ou da liturgia da missa cristã. Notas explicativas. O sonho de Dante. Este é o primeiro dos 3 sonhos que Dante terá nas 3 noites que passa no purgatório. Ele sonha que está sendo levado para o alto da montanha por uma águia que atravessa o fogo. A águia, na verdade, é Santa Lúcia, ou Santa Luzia, uma das 3 mulheres que, no início da comédia, se interessou pela salvação de Dante da selva escura. Na interpretação de Dorothy Sayers, a intervenção de Luzia é necessária, porque depois que a alma decide seguir o caminho da penitência e purgação, ela passa a depender da graça divina. É um salto muito grande para ser realizado com seus poderes naturais. Então, Luzia é enviada do céu para ajudar Dante. Prosseguindo. Ganimedes era filho de Tros, fundador da cidade de Troia, segundo a mitologia grega. O jovem príncipe, considerado o mais belo dos mortais, caçava no monte Ida, quando foi raptado por Zeus, disfarçado de águia. Zeus o levou ao pico do Monte Olimpo, onde recebeu a imortalidade e substituiu Hebe, a deusa da juventude, como copeira dos deuses. Os 3 degraus, segundo Helder da Rocha, simbolizam as 3 partes da penitência. O primeiro degrau, que é branco, e no qual se vê o próprio reflexo, representa a confissão, o ato de reconhecer em si o pecado cometido. O segundo, escuro, áspero e rachado, simboliza o arrependimento. Pelo ato pecaminoso ou contrição. A cor do sangue de Cristo representa a purificação através da absolvição da dívida do pecador. O anjo guardião do purgatório é visto como representante da Igreja Católica. Seria o sacerdote ou confessor ideal, de acordo com Dorothy Sayers.
que escreve. Ele porta a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e possui as chaves para o reino, que foram dadas a Pedro como a autoridade da igreja para libertar ou não das amarras do pecado. As chaves que abrem as portas do reino de Deus representam as duas partes da absolvição, poder que pertence à Igreja Católica. A chave dourada representa a autoridade divina, dada à Igreja para a remissão dos pecados. É a mais cara porque foi comprada ao preço da paixão e morte de Deus, segundo Dorothy Sayers. É com ela que o sacerdote absolve os pecadores. A chave de prata representa o conhecimento necessário ao sacerdote para guiar o pecador no processo que o libertará das amarras do pecado. Ambas as chaves devem funcionar para que a porta seja aberta. A ordem de não olhar para trás é provavelmente inspirada em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A vós louvamos, ó Senhor, em latim, Te Deum laudamus, é o início de um hino escrito por Santo Ambrósio, na ocasião da conversão de Santo Agostinho, e que a igreja canta por ação de graças. Segundo Dorothy Sayers, alguns comentaristas sugerem que o hino é cantado pelos espíritos no purgatório, felizes por mais uma alma que se arrependeu dos seus pecados. Também cita Lucas, capítulo 15, versículo 10, onde Jesus diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, vamos entrar agora no canto 10. Deixa eu separar já as imagens que nós vamos utilizar antes de iniciarmos a leitura. Pronto. Canto 10, primeira cornija, os orgulhosos. Resumo de Zília. No primeiro círculo do purgatório, sofrem os soberbos. Como contraste, estão esculpidos no mármore da margem vários exemplos de humildade. Os soberbos andam vagarosamente sobre pesadas pedras que os obrigam a se encurvar e olhar para a terra. Conforme escreve o Helder da Rocha, os orgulhosos habitam o primeiro dos 7 círculos do purgatório principal. Na explicação que será dada por Virgílio, mais adiante, o orgulho é o primeiro dos 3 pecados capitais que são resultantes do amor ao próximo. Sendo o orgulho a raiz de todo pecado, este círculo é o que mais se distancia de Deus, pois o orgulhoso deseja ter todo o mundo voltado para si, tentando, assim, ocupar o lugar de Deus. Tradução em prosa de Helder da Rocha. Quando finalmente ouvimos a porta se fechar atrás de nós,
eu pensei no que aconteceria se eu olhasse para trás. Como é que eu pediria perdão por uma falta dessas? Subíamos por uma fissura na pedra, que formava um caminho em zigue-zague, quando o meu guia falou: aqui convém ter na parte externa da curva. O esforço que fazíamos para subir era tanto que a lua já havia se posto quando finalmente escapamos daquela gruta. Paramos, enfim, sobre um terraço plano e desabitado. A beirada lisa aparentava rodear toda a montanha, até onde eu podia ver, e tinha a mesma largura, formando um patamar em volta do monte. Da beira do precipício até o pé da subida íngreme, cabiam 3 homens deitados. E então eu percebi que o penhasco interno, que não oferecia meio algum de subida, era de mármore branco, adornado com vários entalhes em relevo. As formas eram tão perfeitas que fariam inveja não só aos melhores escultores, como à própria natureza. A imagem do anjo que desceu à terra para anunciar a paz tão esperada pelos homens, só faltava falar de tão perfeita que era a sua escultura. Poderia-se jurar que ele dizia ave, pois aquela que trouxe ao mundo o amor representado. Em sua volta, em volta de sua imagem, estavam as palavras: eis a serva de Deus, que é a resposta de Maria ao anjo Gabriel, quando ele faz o anúncio da chegada de Cristo. Esta não é a única escultura, disse o mestre. Por que não olhamos as outras? E então eu segui o mestre e contemplei, além da imagem de Maria, outra história inscrita na rocha. No mármore se via o carro e os bois puxando a Santa Arca. Na sua frente havia 7 coros, tão realistas que meus sentidos ficavam em dúvida. Uns sentidos diziam não, e outros sim, eles estão cantando. A imagem era tão perfeita que parecia que cantava. Semelhantemente, os fumos esculpidos do incenso eram tão perfeitos que meus olhos e nariz não sabiam decidir entre o sim e o não. Adiante, bem frente à arca, o modesto salmista Davi dançava, se mostrando tanto mais e menos que um rei. Na janela estava sua mulher, Micol, observando com desdém. Me afastei um pouco para observar mais uma terceira história, contada no relevo do mármore. Lá estava o nobre imperador Trajano, cercado de cavaleiros, águias e todo o seu exército. Do seu lado estava a pobre viúva, que lhe pedia ajuda. Podia-se ouvir o diálogo entre os dois e, ao fim, o momento em que o imperador deixa as suas preocupações para atender ao humilde pedido da velhinha. Enquanto eu me deleitava, admirando aqueles exemplos de humildade, o mestre me sussurrou:
sendo a humildade o oposto do orgulho. Olha lá, lá vêm eles. Vê como se aproximam. Eles nos mostrarão o caminho até os degraus. Mestre, respondi, o que é isso que eu vejo que se aproxima? Não parecem pessoas. Eu não sei o que são. Minha vista está confusa. A grave condição de seu tormento, disse ele, tanto os esmaga contra a terra que eu mesmo não tinha certeza do que estava vendo. Mas presta bem atenção e verás o que se move debaixo daquelas pedras e entenderá a pena que os golpeia. Vamos ver algumas imagens desses penitentes. Aqui uma primeira imagem, né, do Gustave Doré. Aqui uma segunda, não. Uma segunda imagem de Guglielmo Girardi. Temos ainda uma terceira. Se não me engano, é de Salvador Dalí. Então, essas são três que representam esse suplício. Muito bem. Ó orgulhosos cristãos, miseráveis e cansados, não vedes que somos meras... Por que vossas pretensões são tão altas se não sois mais que insetos defeituosos? As almas daquelas estátuas que, como pilares, sustentam uma cornija nas costas e dobram o peito até o joelho. Perdão, vou ler de novo. As almas, né, desses penitentes que carregam as pedras pareciam aquelas estátuas que, como pilares, sustentam uma cornija nas costas e dobram o peito até o joelho. Algumas estavam mais abaixadas que as outras, conforme a carga que levavam nas costas. Mas, mesmo a mais paciente de todas, parecia dizer em pranto, mais que isto eu não posso. Agora vamos às notas explicativas do Helder. Eis a serva de Deus. Esta escultura é a primeira das 3 imagens que demonstram exemplos de humildade, a virtude oposta à soberba que se purga neste primeiro círculo do purgatório. A imagem reflete a humildade de Maria ao aceitar ser a mãe de Cristo. A inscrição, que no original aparece em latim, Et ancilla Dei, tem origem na Bíblia, Lucas, 1º capítulo, versículo 38, onde Maria aceita sua missão divina. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a segunda escultura,
representa a humildade de Davi diante do povo, durante o transporte da arca do Senhor a Jerusalém. Quando a arca chegou à cidade, Mical, esposa de Davi, observou o rei dançando alegremente no meio do povo e sentiu desprezo por ele. Disse-lhe: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um vadio qualquer que se tira a roupa sem pudor. Davi respondeu: ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical não teve filhos até o dia de sua morte. A terceira escultura representa o imperador Trajano, que era pagão, mas que teve garantido um lugar no paraíso por causa das orações do Papa São Gregório. Segundo a lenda narrada por Brunetto Latini, na sua obra Fiore di Filosofia, Trajano estava já montado em seu cavalo, prestes a partir para a guerra com o seu exército, quando foi abordado por uma humilde viúva. A mulher, chorando, pediu que ele fizesse justiça contra os que, sem motivo, mataram seu filho. Trajano respondeu a ela, dizendo: logo que eu retornar, farei o que pedes. E ela questionou: e se o Senhor não retornar? Se eu não retornar, respondeu Trajano, o meu sucessor o fará. Mas ela insistiu: como saberei que ele irá me atender? E se ele o fizer, de que serve ao Senhor o bem feito por outro? O Senhor é quem me fez uma promessa, e de acordo com as vossas ações serei julgado. Se é fraude um homem não pagar o que deve, a justiça feita por outro não irá vos libertar, e será útil ao vosso sucessor que ele se liberte. Convencido por tais palavras, o imperador desceu do cavalo e foi atender ao pedido da viúva. Depois, montou o seu cavalo e foi à guerra. Muitos anos depois, Gregório, ao tomar conhecimento dessa história, ordenou que desenterrassem o imperador. Ao abrir o túmulo, percebeu que tudo havia se transformado em cinzas, exceto seus ossos e sua língua, que era como a de um homem vivo. E assim São Gregório tomou conhecimento da justiça do imperador, pois a sua língua sempre a havia pronunciado. Ele então implorou a Deus que tirasse a alma de Trajano do inferno. Deus, por suas orações, colocou Trajano no paraíso. Um anjo depois procurou Gregório e o advertiu, dizendo que nunca mais fizesse uma oração assim. Deu-lhe uma penitência que poderia escolher: 2 dias no purgatório ou o resto da vida com febre e dor no lado. Ele escolheu a dor menor e viveu o resto da vida doente. A dor menor seria ficar com febre até o último dos seus dias. Muito bem, e aqui terminamos a leitura do canto 10 do Purgatório de Dante, na tradução do Helder da Rocha.
Na semana que vem, prosseguiremos com o estudo dos cantos 11 e 12 do Purgatório. Bom final de semana para todos e todas e até a semana que vem.